Salve galera, vamos chegando a mais um vídeo aqui do canal O Esporte na História, é o nosso segundo vídeo de conteúdos do projeto O Esporte em Livros. No último vídeo, no dia 1º de maio, nós comentamos um pouco do livro que eu escrevi, A Invenção do Profissionalismo no Futebol. E hoje nós vamos comentar esse livro aqui, ó, O Futebol Feminino no Brasil, entre festas, circos e subúrbios, uma história social de 1915 a 1941, livro da Aira Bonfim, uma grande colega do campo dos estudos do esporte no Brasil. Então, você que gosta de livros e conteúdos de esporte, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe para os seus amigos e amigas que têm interesse no tema, o canal O Esporte na História. Bom, iniciando hoje com o livro da área, é necessário falar que esse livro foi um marco nos estudos sobre futebol de mulheres no Brasil. Porque normalmente a linha cronológica para se analisar o futebol de mulheres se iniciava em 1941. Mas por que 1941, Eduardo? 41 foi feito naquela época um decreto de lei, governo Getúlio Vargas, ditadura do Estado Novo, e em 1941 também, que nesse mesmo contexto é criado o Conselho Nacional de Desportos, o CND, que foi um órgão assim muito importante nos estudos sobre esporte para se pensar como que se deu essa relação entre política e esporte, notadamente naquele contexto ali do Estado Novo varguista e também nas décadas posteriores. É em 41 que é criada uma lei que proíbe o futebol feminino no Brasil, entendendo que essa não era uma prática plausível para as mulheres, o sexo frágil, como se dizia na época, não deveria estar praticando futebol. Muitos dos estudos acadêmicos ou não que se relacionava ao tema do futebol feminino, a partir desse momento da proibição para frente, de forma mais específica até dos anos 80 e 90 para frente, que é quando a gente começa a ter uma maior institucionalização de um campo do futebol feminino profissional no Brasil. Mas muitos não olhavam o principal, que é entender o período anterior a essa fase da proibição. E é exatamente isso que a Aira Bonfim faz em seu livro. Ela analisa a década de 1910, 1920, 1930 como objeto de estudo para entender como que se dava esse desenvolvimento de um campo do futebol de mulheres no Brasil. Será que as mulheres já praticavam futebol nesse período? Será que a gente pode afirmar que já existia uma prática de fato do futebol de mulheres nas décadas iniciais do século XX? A Área Bonfim analisa por três vias que nos permite pensar de forma crítica esse desenvolvimento de um campo esportivo do futebol de mulheres, que são as festas, os circos e o futebol no subúrbio. A Aira foi olhando pelo Rio de Janeiro como o futebol de mulheres foi aparecendo já nas décadas iniciais do século XX, onde o futebol, em forma geral, ainda era disputado de uma maneira amadora. O futebol era um esporte ainda amador, ainda não tinha o processo de profissionalização que vai se oficializar exatamente na década de 30, quando tem um período que vai resultar na proibição do futebol feminino. É um resultado também dessa profissionalização do futebol masculino, não só no Rio como a nível nacional, e a área parte do Rio de Janeiro, que é o seu objeto de análise mais central, para pensar o Brasil como um todo. Então, são três vias aí que ela parte de análise. São as festas, os festejos que aconteciam no campo esportivo como um todo e que a mulher acabava entrando como parte da sociabilidade, os circos e os futebols, por que não falar no plural, que ocorriam no subúrbio carioca e por que não também em outros espaços da sociedade brasileira. Isso tudo acontecendo num cenário em que, lembrando, o futebol ainda estava passando no âmbito masculino por uma transição do amadorismo para o profissionalismo e no cenário mais global ou nacional, pensando a nível de Brasil, as mulheres eram vistas mais como espectadoras e menos como personagens de atuação do campo na prática em si, mas a área desconstrói um pouco isso, demonstrando que já tinham espaços que as mulheres estavam se inserindo mesmo nas décadas iniciais do século XX. Para realizar essa pesquisa, a área Bonfim, ela trabalhou com uma série de fontes gigantescas. Esse trabalho, esse livro, é fruto da sua dissertação de mestrado, feita em História, Políticas e Bens Culturais, programa que é vinculado à Fundação Getúlio Vargas. Ela trabalhou no seu mestrado com um número de fontes, tanto jornalísticas como de acervos públicos e privados que se relacionavam ao futebol de mulheres, um número de acervos gigantescos. É importante destacar que os outros estudos, ou a maior parte deles pelo menos, sobre futebol, nesse mesmo recorte histórico, normalmente fala sobre o amadorismo que nós estamos aqui, sobre o processo de profissionalização, mas que ignoravam a presença das mulheres enquanto participantes do espetáculo que nós hoje chamamos de futebol, nesse primeiro recorte da metade inicial do século XX. Ou seja, entendia como se passassem por essas mesmas fontes. As mulheres estavam ali, o objeto de estudo já estava demonstrando que essa presença feminina acontecia, existia,
mas os outros estudos acabavam por terem outros focos, não é verdade, mas também por uma falta de percepção, ignorando essa participação feminina. Isso é uma demonstração não só da importância do trabalho da área para o campo, como também do desenvolvimento dos estudos de gênero, que fazem com que a gente olhe de uma maneira mais apurada para objetos de estudos que antes eram ignorados dentro da historiografia. Trabalhando a questão das festas, a área vai trazendo no seu livro, numa primeira parte, como as diferentes práticas esportivas desenvolvidas a priori no Rio de Janeiro, mas também depois em outros lugares, ela vai trazendo a experiência no Nordeste, a experiência de um campeonato de futebol potiguar, ou seja, ela vai sempre estabelecendo comparações e diálogos, partindo do Rio, que era a capital, para pensar o Brasil como um todo. E aí ela traz também que o turf, que é uma das modalidades esportivas que no século XIX se desenvolve ou forma um campo esportivo ainda antes do futebol. É válido lembrar que o turf e o remo são as primeiras grandes modalidades esportivas a desenvolver um campo no século XIX, e depois outras modalidades individuais ou coletivas vão surgindo também, dentre elas o futebol. A área já destaca que as festividades que tinham em dias de competições de turf acabavam gerando também uma inserção das mulheres dentro desse campo esportivo, dentro desse cenário em que o espaço público ser ocupado ainda era entendido como uma novidade. Então, dentro dessas mudanças, o esporte vai se relacionando com os divertimentos, com o lazer, com as festividades e, querendo ou não, as mulheres vão acabar aparecendo nesse cenário também. Mas mesmo tendo essa visão a priori mais passiva da mulher, como aquela que fica na arquibancada torcendo e não necessariamente ativa como se esperaria de uma atleta, já aparecem algumas situações que a gente pode dizer, opa, a gente pode talvez questionar essa ideia de que as mulheres não jogavam, não participavam nesse momento. Aí tem uma situação que a Aira cita, por exemplo, em 1920, no início de um torneio início. Para quem não sabe, o torneio início era um torneio que normalmente inaugurava as temporadas no Rio de Janeiro, era com jogos menores, que eram disputados às vezes até num único dia, e o Flamengo vem a ser campeão nesse torneio início de 1920 sobre o São Cristóvão, vencendo o São Cristóvão na final. Esse mesmo dia sai num periódico, na revista Careta da época, uma imagem de mulheres, 11 mulheres vestidas com times e uniformes que seriam a priori entendidos como uniformes similares ao uniforme de futebol. Aí se pensa, são as mulheres jogando, já é um time feminino, isso foi tirado da foto nas Laranjeiras, estádio que o Flamengo venceu o São Cristóvão e que pertencia ao Fluminense. A área entendeu que na verdade foi uma jogada de marketing ali para divulgar, porque cada mulher estava inclusive com camisas de times diferentes, mas já demonstra aos poucos essa inserção das mulheres não só no campo, como também enquanto propagandas, enquanto divulgação desse espetáculo que estava se desenvolvendo. Então, conseguimos apontar pelos trabalhos da área que tinham tanto desenvolvimento desses campos esportivos pelo futebol, onde as mulheres apareciam de forma menos central, mas estavam ali presentes no ambiente das festividades, no ambiente de sociabilidade e também de propaganda do esporte. Isso acontecia tanto nos clubes mais elitistas, como também nos clubes de subúrbio da zona norte do Rio e, por que não, de outros estados, como ela citou também no Campeonato Potiguar. Uma segunda parte do seu livro, ao falar dos circos, vem a grande jogada de mestre, né, que a área conseguiu identificar. Os circos como espaço de sociabilidade que pudesse, assim, colocar a experiência do futebol de mulheres. Não só com competições, com campeonatos que eram realizados, como também com apresentações. Isso é uma coisa singular, porque ninguém, a priori, numa pesquisa acadêmica, tinha pensado nessa linha, se tocava muito pouco nesse assunto, e a área trouxe com fontes que comprovassem a presença do futebol de mulheres nos circos nas décadas iniciais do século XX. Isso fica explícito a inserção em campos não oficiais, ou seja, essa institucionalização no futebol, por isso que é importante nós usarmos o termo no plural, futebols, porque dessa forma não estaremos ignorando uma gama de possibilidades, de olhares, que nos permite apurar com mais refino essas experiências que iriam acontecendo no futebol feminino de mulheres nas décadas iniciais do século XX. E aí, ao analisar o circo, ela conseguiu entender não só a realidade dos circos que rodavam pelo Rio de Janeiro, mas também experiências que foram para o Nordeste, como circos que foram sendo criados pelo Brasil inseriram as mulheres como participantes desse projeto, dessa divulgação, com o futebol sendo uma das formas de apresentação e também realizando campeonatos. Então, isso foi uma outra sacada muito importante que a área trouxe na sua obra. Então, fica muito visível que essa percepção, primeiro das festividades e depois dos circos, são formas que as mulheres vão encontrando num cenário ainda que não era fértil para sua participação dentro do esporte, dentro do futebol, para poder participar também desse evento. E
Nos subúrbios do Rio de Janeiro, principalmente, que é a última parte da sua pesquisa, do seu livro, a área destaca também clubes, experiências, campeonatos, onde as mulheres começaram a desenvolver e participar. Antes dos clubes das elites, mas que de alguma forma no subúrbio, que aí se a gente for debater aqui a realidade conceitual de centro-periferia, pegando a experiência do Rio, que a gente fala de centro e subúrbio, o subúrbio também tem as suas elites que são fomentadas e criadas, e dentro desses grupos suburbanos, o Rio foi explicitando também formas de campeonatos clubes que tinham times de mulheres e que jogavam, inclusive, em outros estados. Jogos no Pacaembu, em São Paulo, competições entre times cariocas que iam para outros lugares e, de alguma forma, estavam ali presentes como uma maneira de divulgar também a presença da mulher dentro do campo esportivo do futebol. Então, essas são algumas das contribuições que a Aira trouxe no seu livro, Futebol Feminino no Brasil. Obviamente, ao falar do circo, das festas, do subúrbio, ela está trazendo uma experiência não só do Rio de Janeiro, como do Brasil, do futebol de mulheres antes da proibição, que, como já falamos aqui, foi a partir de 1941, e ela fala do antes exatamente para trazer essa perspectiva das origens. O recorte dela vai de 1915 a exatamente 41, que é quando tem a proibição, e depois são muitas as lutas posteriores no futebol de mulheres até chegar na legalidade que nós temos hoje, e que torcemos essa obra seja motivo de orgulho e de demonstração da luta de muitas das mulheres do passado para que as que estão hoje praticando futebol entendam esse passado e possam também representá-lo com muita honra. A gente só tem que agradecer a área e, obviamente, repito, aqui é só uma sinopse, né? Uma apresentação do livro que, se você tiver interesse, não deixe de adquirir Futebol Feminino no Brasil, e se tiver interesse em conhecer mais livros sobre esporte, sobre a história do esporte, sobre estudos sociais do esporte, não só do futebol, mas diferentes práticas esportivas, acompanhe aqui nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações, compartilhe com seus amigos e amigas e nós nos vemos na próxima. Um grande abraço.